É aleatório, de pé, continue de pé, não é aleatório, é aquilo que o Espírito Santo põe no coração da gente. Deixa Deus te usar. Nós vamos estar aqui agora com o nosso professor, nós temos duas matérias com ele hoje, que é o pastor Juber Donizete. Ele é formado, né, casado com a irmã Ana, pai do Lucas, Maria Luísa e Ana Júlia, ministro do Evangelho, filiado à Comadetrim e à CGADB, contabilista, graduado em Geografia pela PUC de Minas Gerais, pós-graduação em Psicopedagogia e Direitos Humanos pela UFO, palestrante na área de missões, apologia e escatologia. Foi diretor do Ibadetrim, o que é o atual IMP, no período de 2009 e 2011, atualmente é pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos em Uberlândia, diretor do blog Cristianismo Radical. A disciplina que ele vai trazer hoje para nós é História de Missões e Base Bíblica de Missões. Vamos receber o nosso pastor e professor. Paz do Senhor a todos. É um prazer estar mais uma vez no CAAM. No ano passado eu ministrei 2 aulas, né, pelo CAAM, e fico honrado com o convite de estar ministrando mais 2, né? A diferença é que da outra vez foi uma de cada vez, dessa vez vai ser no mesmo dia, né? E feliz de ver muitos irmãos, agradeço a coordenação do nosso CEMAP e gostaríamos também de dar o nosso alô a todos os irmãos que estão acompanhando online, né, nesse instante, muitos presencial e muitos estão acompanhando aí pela internet. Vamos orar ao Senhor. Senhor, te damos graças, ó Pai, por estarmos aqui nessa tarde, participando desse curso, ó Deus, de aperfeiçoamento para a obra missionária. Eu peço a tua bênção em favor de cada um que está aqui presencialmente, dos que estão acompanhando online, da nossa diretoria da igreja, da diretoria do nosso CEMAP. Continua conosco, nos dê força, graça, e que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para entendermos aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, amém. Pode tomar assento, muito obrigado. Nós vamos ler um pequeno texto da palavra, mas pode ficar assentado mesmo. O texto que a gente vai ler está em Gênesis, no capítulo 12, que é muito conhecido, a partir do versículo 1. Na verdade, a gente vai ler o versículo 1 e 2 apenas. O texto é conhecido porque é a chamada de Abraão. E a primeira matéria que vai ser ministrada, essa agora, antes do intervalo, é a base bíblica para a missão. E depois do intervalo, a história da igreja e missão. Então, a gente tem que começar por essa, porque aqui é o que é o início, né, pastor Elias? Então, vamos estar no início. Diz assim a Bíblia Sagrada, Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O versículo 2, aqui está a grande chave, que diz assim, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e será tu uma bênção. No 3 diz assim, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Agora a parte B do versículo 3, a parte B do versículo 3 diz assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo mais missionário que esse não tem, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Portanto, esse texto que fala da chamada de Abraão não era exclusivamente apenas para um povo. Deus ali já delineava o seu plano, que não era apenas para uma nação, mas que englobava todas as famílias da terra, todos os povos. Se a gente for pensar em missão, a gente vai ver que antes de Abraão ela já começa, né? Começa com o próprio Deus no Éden. Assim que o homem e a mulher pecam, Deus, em primeiro lugar, ele veste o homem com pele de animal, o homem e a mulher, e não aceita eles serem vestidos de folhas de figueira, que é interessante, porque assim que Adão e Eva pecaram, eles viram que estava nu e se cobriram de folhas de figueira. E Deus chega e põe uma veste neles e anuncia o proto-evangelho, que é Gênesis 3:15. O proto-evangelho é Gênesis 3:15. Eu vou pôr inimizade entre a sua semente e a tua semente. Uma lhe ferirá na cabeça e uma no calcanhar. Quer dizer, já ali estava o proto-evangelho. A semente da mulher, a semente da serpente. E por que que Deus vestiu eles? Porque Deus não aceita as nossas justiças próprias. Eu só posso ser salvo pela justiça de Deus que me justifica, e não pela minha. As nossas são folhas de figueira e Deus não aceita. Isaías vai dizer que nossas justiças são como trapo de imundície perante Deus. Por isso que Ele nos veste com vestes de salvação. Então já começa bem lá. Então Deus já anuncia a obra. E fala que da semente da mulher que viria a salvação. Quando os 2 primeiros filhos vão apresentar um sacrifício, ali também estava o plano de salvação. Um apresenta os frutos da terra e o outro um sacrifício de sangue. Caim não foi rejeitado apenas por conta do sacrifício. Não, a Bíblia diz que Deus não se agradou de Caim e de sua oferta. Foi dos dois. Porque ele poderia ter apresentado um sacrifício, uma oferta de sangue também. Era só ele falar com o irmão dele, que era lavrador, falar: meu irmão, vamos prestar juntos um culto ao Senhor. Eu não tenho ovelhas, você que tem. Mas fica o seguinte, fica aqui com esse arroz, fica aqui com esse feijão que eu colhi, me dá uma de suas ovelhas e eu quero prestar também o meu culto ao Senhor como você. Deus se agradaria daquela atitude. Porque lá em Levítico vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Fruto da terra fala das religiões. Do homem querer chegar a Deus pela via religiosa e não pela via única de salvação. Então ali já começa. Fala em nome de Deus e pronuncia. E Judas narra o que ele fala. Ele é arrebatado, é o primeiro arrebatamento da história. Ele não prova a morte. Surge uma geração pior ainda que a de Enoque. E é naquela que Deus provê novamente uma salvação através de uma arca, através de Noé. Mas ela não era forçada, assim como até hoje não é. Era quem quisesse entrar na arca. Assim como até hoje também. A arca da salvação hoje não é a igreja, como alguns já vi alguns pregar erradamente. A arca da salvação sempre foi e continua sendo Jesus. O único caminho. A igreja é apenas a portadora da mensagem da salvação. E aí chega depois o episódio da Torre de Babel, até que chega em Abraão. E aí Deus então começa a escolher dentre as nações uma, para que ela fosse a portadora da mensagem para as demais. Uma nação missionária. O projeto de Deus com Israel envolvia uma nação missionária. Deus chama Abraão e fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Desde o primeiro patriarca.
Depois vem Isaac, depois vem Jacó. Deus muda o nome dele para Israel. Aí já começa. Ele tem 12 filhos, serão as 12 tribos de Israel. Vão para o Egito. E Deus já havia avisado Abraão que lá, se você ler em Gênesis, vai ver que Deus falou para Abraão tudo o que ia acontecer. Olha, o teu povo se tornará uma nação, ficará 400 anos no Egito, e depois sairá de lá com grandes feitos. Deus avisou tudo, muito antes de acontecer. Então, eles saem do Egito através do ministério de Moisés, o Êxodo. E quando eles saíram, Deus foi fazendo maravilhas, e todas as nações que estavam em volta ouvia falar da fama de um povo que foi escravo. Ali foi um milagre extraordinário. Por quê? Porque o Egito era a maior potência da época, em todos os sentidos, econômico, militar. E aquele povo viveu ali escravo, e eles saem de lá unicamente através da mão poderosa de Deus, que fere o Egito com 10 pragas terríveis e tira aquele povo de lá. E agora começa a desenvolver o plano de uma nação. Moisés dá as leis básicas que formariam aquela nação. O Pentateuco, os primeiros livros, ali tem várias leis, né? Tem muita gente que começa o ano empolgado, fala, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Oh, glória! Aí começa em Gênesis, vai em Êxodo. A hora que ele chega em Levítico, aquelas inúmeras leis cerimoniais, ele para e desiste. O que isso vai significar para mim? Mas acontece que existe uma regrinha básica na hermenêutica, que é a arte da interpretação, que diz o seguinte, na hermenêutica bíblica, né? Porque existe a hermenêutica não bíblica, no direito tem a hermenêutica também. Então, que diz assim, a Bíblia explica a própria Bíblia. Então, hoje, antigamente, eu dizia para uma pessoa que nunca leu a Bíblia que começasse a ler desde o Gênesis. Hoje eu instruo diferente. Um novo convertido. Quando me perguntam, pastor, qual que é o critério para mim ler a Bíblia? Queria ler a Bíblia toda, como eu devo fazer? Começa lá do Gênesis e hoje eu ensino diferente. Não começa do Gênesis, começa em Mateus. Começa no Novo Testamento. Leia o Novo Testamento todo. Quando você terminar o Novo Testamento, aí você vai para o Antigo Testamento. E a hora que você, depois de ler o Novo Testamento todo, a hora que você for ler o Antigo Testamento, quem nunca leu a Bíblia toda, tudo vai fazer sentido para você. Então, a pessoa que parou em Levítico, ele não vai parar em Levítico, porque ele vai lembrar do livro de Hebreus, e o livro de Hebreus explica o livro de Levítico. Por que tinha aquela pia, a pia de holocaustos, os lugar santo, o lugar santíssimo, o que aquilo tudo apontava e simbolizava? E aí tudo vai fazendo sentido na mente da pessoa. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Mas as leis, que a gente chama lei de Moisés, porque foi atado através de Moisés, as leis que foram dadas, elas constituíam o seguinte, ali tinha leis morais, ali tinha as leis cerimoniais, ali tinha leis civis mesmo, porque eles estavam sendo formado um povo ali, eles eram escravos, agora eles não tinham uma constituição, eles não tinham lei nenhuma, eles tinham que ter um ordenamento, inclusive jurídico. A lei foi todo o ordenamento de leis para eles, para falar sobre a vida espiritual e a vida civil também, de todos eles. Então, quando você vai... Ali estava ali a formação daquele povo. Aí você vai vendo no ministério de Moisés, de Josué, dos juízes. Quando chega o livro de Juízes, quando a gente lê o livro de Josué, vê que o povo está numa ascensão espiritual, né? Quando você lê o livro de Juízes, vê que o negócio declina. Há um declínio. Constantemente o povo se desviava, deixava Deus e ia adorar os ídolos das nações. Ou seja, Israel estava fazendo o contrário que era para Israel fazer. Eles eram para ser influenciadores sobre os outros povos. Em vez disso,
Eles estavam permitindo serem influenciados negativamente pelos povos que eles tinham que influenciar. Em vez de eles estar anunciando o verdadeiro Deus, Jeová, para as nações, eles estavam aceitando os deuses deles e adorando. E tudo isso que aconteceu com Israel tem uma lição para nós hoje. Será que hoje a gente é influenciador? Ou a gente é influenciado? Porque influenciado hoje, com a era digital, ganhou outro nome. É aquela pessoa que surge de um dia para a noite aí que você nunca ouviu falar na vida, e alguém fala, não, é uma influenciadora, é um influenciador, tem tantos seguidores na internet, tem tanto não sei o quê. Não, mas o influenciador que eu estou falando é aquela pessoa que exerce uma influência sobre outra. Israel tinha que fazer isso, eles tinham que ser evangelizadores. Mas eles iam e adoravam os outros deuses. Aí Deus mandava uma punição, uma nação vinha e oprimia eles, eles clamavam. Aí Deus mandava um juiz, um libertador. E foi assim o livro todinho. Otiniel, Eude, Sangar, Gideão, Jefté, Sansão, Débora. Todo o livro de Juízes. Parecia um tobogã espiritual a vida deles. Era assim. Uma hora em cima, outra hora embaixo. Passa o livro de Ruth, o livro de Ruth ocorre durante a época dos juízes, chega o livro de Samuel, Reis e Crônicas. Samuel, Reis e Crônicas. E vai mostrar então a transição da teocracia através dos juízes para o governo da monarquia. Israel era tão influenciado pelas outras nações que eles falam, nós não queremos ser governados desse jeito aqui. Nós queremos um rei como as outras nações têm. Foi o que eles falaram para Samuel. Queremos ser como todos os povos. Queremos ter um rei que domine sobre nós, que lute as nossas guerras. Queremos ter um representante carne e osso. Samuel ficou muito triste e Deus falou, atende o que o povo está pedindo. Porque eles não te rejeitaram a mim, a você, estão rejeitando a mim como rei sobre eles. E eles escolhem um rei segundo a sua vontade, um homem bonito, mais alto da sua época. A Bíblia diz que ele era formoso, alto. Eles olharam para aquele homem e falaram, é esse. É esse. Esse é a pessoa que vai nos representar. E ali começava o reinado de Saul, que começou bem, mas terminou em tragédia. Porque ele não servia a Deus de coração. Se a gente for olhar a história de Saul e Davi, tem gente que acha que Deus foi até injusto com Saul. Fala, mas Davi cometeu pecados até pior que Saul. Olhando a nossa ótica. Acontece que Davi, apesar de ter feito umas coisas bem feias mesmo, mas a Bíblia diz que Davi amava Deus de coração. E quando se arrependia, arrependia de coração também. Total. Saul não. Ele não arrependia. Ele queria agradar a média ponderada. Ele falava para Samuel, olha, eu pequei. Faz o seguinte, fica aqui comigo para o povo ver que eu não perdi o favor de Deus. Quer dizer, ele queria agradar a imagem. Ele estava pouco importando como aceitação ou não de Deus. Quando Davi pecou, ele não fez como Saul. Ele falou, pequei contra o Senhor. Escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 51. Contra ti, somente pequei, e fiz o que aos teus olhos parecesse mal. Ele lembrava quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, um espírito mau o atormentava. E lembrando disso, no Salmo 51, que inclusive vai ser falado na revista Escola Dominical do próximo domingo, ele diz, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Então ele era um homem segundo o coração de Deus até quando se arrependia.
com a monarquia e depois a divisão das tribos, depois das 12 tribos de Israel são divididos no reinado de Roboão, 10 ficam com Jeroboão e 2 com Roboão, iniciava também uma nova fase espiritual na vida de Israel. O chamado, na verdade, tinha começado com Samuel, o ministério profético, mas se torna bem evidente depois, quando a gente vê Deus levantar Aías, Elias, Eliseu, né? Profetas que surgem no cenário, não profetas canônicos, não que escreveram, mas vão surgir os canônicos também, aqueles que escreveram, e eles vão surgir, né? E aí na divisão da Bíblia, quando vai falar sobre a divisão da Bíblia do Antigo Testamento, fala os 12 profetas menores e os 4 maiores. Mas na verdade não significa que um era maior que o outro, nem estatura, nem importância. É o tamanho do livro. Então os profetas maiores são quem? Primeiro, Isaías. Depois, Jeremias, Ezequiel, Daniel. E depois tem os 12 menores. Cada um deles exerceu um ministério dado por Deus. Um deles é considerado o maior missionário do Antigo Testamento. Quem é o maior missionário do Antigo Testamento? O grande missionário dos profetas. Isaías, ele foi um profeta messiânico. Ezequiel, Jeremias, profeta das lágrimas, né? O maior profeta do Antigo Testamento, alguém falou ali agora, é o mais contraditório deles. É Jonas. É o mais contraditório. É um missionário estranho. E bota estranho nisso. Por quê? Primeiro que Deus chega para ele e já dá uma missão de cara. Ô Jonas, é o seguinte: você vai a Nínive, ó, quer dizer, um povo que não era de Israel, fazer missão aí. Eram os assírios. Era um império na época. Um povo cruel. Que os historiadores falam que eles faziam coisas horrendas quando capturavam os inimigos. Eles faziam coisas na época que pareciam a coisa que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial. Eles faziam coisas terríveis com os prisioneiros. Eles eram odiados. Os assírios, eles eram terríveis. Guerreiros tremendos. Eles, quando dominaram, eles foram para cima de Israel, tentaram dominar Judá. Deus interviu no reinado de Ezequias, mas as 10 tribos não tiveram a mesma sorte, que eles tinham se afastado de Deus. Eles levam as 10 tribos para a Síria. Então, no reinado de Jeroboão II, antes dos assírios levar, que Jonas surge no reinado de Jeroboão II, as 10 tribos ainda existiam. Deus falou, vai e clama contra Nínive. Se você ler o livro de 2 Reis 14, você vai ver lá, você vai ver Jonas profetizando para o povo dele, para Israel. E aí ele profetizava alegre. Mas agora Deus fala para ele profetizar para os inimigos. Você vai e clama contra Nínive e anuncia o meu juízo. A Bíblia diz que em vez de ele pegar e tomar a direção a Nínive, ele vai para o oposto. É como se Deus falasse, só vai para o nordeste do Brasil e ele fosse para o sul. Ou vai para o sul e ele fosse para o norte. Ele foi para o outro extremo. Ele compra uma passagem de navio e fala, eu vou para o outro lado muito diferente. Ah, é o seguinte, olha só, a pessoa que quer moldar a vontade de Deus, a sua vontade. Até hoje tem muito crente assim. Eu não quero fazer esse negócio aqui. Mas, eu quero fazer a obra de Deus. Então eu vou fazer o seguinte. Não vou falar para aquele povo lá de jeito nenhum. Nem que, como diz o ditado, a vaca tussa. Povo ruim, eu quero mais é que Deus castigue aquele povo e extermine aquele povo. Eu vou lá falar o quê? Eu vou lá para Tarso. Lá também eu faço a obra de Deus.
Irmãos, Deus não negocia isso. Quando Deus determina algo na vida de alguém, tem que ser daquele jeito. Não adianta você querer, não, eu vou fazer do outro jeito. Vai dar certo, não vai dar não. Não vai dar, viu? Já fica sabendo que não vai dar certo. Quando Deus determina para uma direção, tem que ser naquela direção. Aí se eu for na outra, olha, estou vendo a história de Jonas, o que aconteceu? Ele foi na outra. Pega um navio, embarcou, foi dormir. Oh, missionário tranquilo. Ah, vou tirar uma soneca aqui, tudo tá indo tudo bem. Vai dar certo o meu plano. Meu plano tá dando certo. De repente a Bíblia diz que Deus mandou uma tempestade sobre o navio. A tal ponto que parecia que ia perder tudo. Uma pessoa fora da vontade de Deus, ele atrapalha não só a vida dele, mas quem está perto também. Você sabia disso? Até quem está perto pega consequência. Aquele povo teve um prejuízo financeiro terrível por causa de Jonas. Teve que jogar a mercadoria que eles tinham que fazer a entrega, teve que perder, jogar tudo. Para ver se ficava... E olha que os barcos na época, os navios eram muito diferentes de hoje, eram de madeiras, era uma insegurança total. E eles se desesperaram. Estão lá, tirando água do navio, jogando mercadoria fora, lutando para a própria vida. Até que alguém chega para o capitão do navio e fala, capitão, eu vou falar uma coisa para o senhor não vai acreditar. O que é? O senhor não acredita que nós aqui nessa luta toda, nessa peleja toda aqui, depois não tem um cidadão dormindo lá embaixo? Ele falou, não acredito. Dormindo? Dormindo? Quem que é esse cidadão? Era um missionário. Ele chega para ele, dormente, dorminhoco. Rapaz, o mundo está acabando aqui em água e você está dormindo? Já que você não quer ajudar, fazer alguma coisa aqui, pelo menos faz o seguinte, você deve ter um Deus aí. O homem não era crente. Clama para o seu Deus. E aí Jonas fala uma palavra que estremeceu todo mundo. Olha, é o seguinte, eu sirvo ao único Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Quando eu clamo só ao único Deus verdadeiro, só tem um. E tem uma coisa, foi esse Deus que mandou essa tempestade aqui. Mas por quê? Foi por minha causa. Eles eram muito gente boa demais, porque se eles fossem as pessoas mais... Pegava ele e falava, caboclo, você é a causa de tudo isso aqui. E dava um jeito nele, mas era muito gente boa. E ele falou, olha, é o seguinte, só tem um jeito de resolver isso aqui. E não é com oração. É vocês me pegarem, já que eu sou a causa, e me jogar no mar. A hora que vocês fizerem isso, acaba o problema. Mas eles falaram, não, de jeito nenhum, nunca. Nós não. Seu sangue não vai ser sobre a nossa cabeça. Deus usando pessoas não crentes, pessoas que não serviam a Deus e que tinham mais juízo na cabeça do que o profeta. Até que a coisa chega a um ponto desesperador, em que eles chegam e falam, olha, que o seu sangue, seja lá o que você fez, fique sobre você e que o seu Deus não nos puna. E não temos outra solução a não ser lançar você. E a hora que eles lançam ele no mar, acabou a tempestade. E quando Jonas cai no mar, Deus já tinha preparado até um submarino para ele. Ele já cai direitinho. Há 100 anos atrás, descobriram um homem que foi engolido por uma baleia cachalote, né? Eu não sei que país, mas tem fotos dele. Então... mostrando que a história de Jonas não é uma lenda, é algo crível que pode acontecer realmente. Ele já cai, Jesus chama aquele nosso marinho de baleia, né? Ele cai lá. 3 dias e 3 noites ele ficou dando volta, fazendo um tour no mar. Mas o negócio foi bom não. 3 dias no estômago daquela baleia. Bom,
Uma baleia, se você for ver o canal Discovery Channel, for ver sobre as baleias, vai ver que elas comem muita coisa. Aquilo tudo caindo lá nele. E ele desconfortava no meio dos órgãos, dos músculos, osso daquela baleia, aquelas coisas, suco gástrico dela. 3 dias e 3 noites. E vocês já viram como é que come baleia? Já viram na televisão, né? Tem vezes que ela faz assim, pula, cai, anda pra cá, e lá, sendo sacudido de todo jeito lá. Aí ele orou. Ele não orou quando Deus mandou ele ir. Senhor, eu estou pensando em ir para outro lugar, só a prova. Ele não fez isso. Ele não orou quando comprou a passagem. Ele não orou quando estava no barco. Ele não orou nem para a tempestade passar. Mas hora que ele ficou 3 dias e 3 noites, ele orou. E a oração dele está lá no livro de Jonas. Senhor, olha só como mandar. E aí a Bíblia diz que Deus deu ordem àquele peixe e ele cuspiu Jonas. Quando Jonas entra em Nínive, só aquele povo, eu falei o histórico deles, era um povo mau, um povo cruel. Chega um homem que não serve aos deuses que eles serviam, chega falando em nome de outro Deus, só 3 dias andando pelas ruas, e há uma conversão em massa. Por que houve uma conversão em massa? Toda a vida eu fiquei perguntando, a Bíblia não fala, mas eu imagino, isso aqui é meu, eu infiro e imagino que quando a baleia cuspiu Jonas, teve testemunha. Alguém viu uma baleia surgir, cuspir aquele homem sai do ventre e começa a ir em direção à cidade. Eu imagino que a hora que ele chegou lá, a fama dele já estava feita. Olha, está surgindo um homem aí que veio numa baleia. E esse homem deve ser diferente. E ele começa a falar, daqui a 3 dias, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Nínive será destruída. Irmão, todo mundo acreditou. Da pessoa mais simples ao rei. E a Bíblia diz que o rei se veste de forma de luto. E apregou e decreta um jejum para todo mundo. Aquele povo era ímpio, aquele povo era mau. Mas se converte, todo mundo. Foi um grande avivamento do Antigo Testamento e não no meio do povo de Israel, no meio de uma nação ímpia. E o missionário ficou alegre? A Bíblia diz que ele sai da cidade, fica emburrado e começa a pedir a morte. Oh, mas tem lógica um negócio desse? O missionário pregar só 3 dias, Deus converteu uma capital, uma das maiores que tinha na época, de um povo ímpio, e ele ficar emburrado com Deus. Por quê? Porque Jonas odiava aquele povo. Eles tinham prejudicado muito o povo dele. Ele era nacionalista. Até hoje, existe um trauma muito grande na Coreia contra o Japão. Eles são vizinhos, mas se odeiam. Por quê? Porque o Japão dominou a Coreia durante 36 anos no século passado. Escravizou, inclusive, muitas mulheres sexualmente. Fez coisas horríveis. A Coreia foi libertada na Segunda Guerra Mundial. Existe um ódio, um trauma contra um outro povo. Isso é um exemplo que eu estou dando. Existem nações dentro da África que se odeiam no mesmo continente. Porque uma já dominou a outra, já fez genocídio. A gente vive num país praticamente pacificado, que vive em paz com seus vizinhos. A gente não sabe o que é isso. A última guerra que o Brasil participou contra um vizinho terminou em 1870, que foi contra o Paraguai. Há 150 anos atrás, ninguém viu isso. Mas eles se odiavam. Então ele não queria ir lá. E quando ele vê a conversão daquele povo, em vez de ficar alegre, ficou triste. Ele falou, eu queria que Deus punisse. Estava querendo ver fogo descer do céu aqui. Aí Deus faz crescer uma planta, que nasce num dia, morre no outro.
Aí Jonas fica triste com cada planta. E Deus falou: Jonas, é justo isso aí? Você não plantou, você não colheu, você não cuidou dessa planta, ela nasceu num dia, morreu no outro. E eu não vou ter misericórdia de mais de 120 mil almas. O maior missionário do Antigo Testamento é o mais contraditório. Mas foi uma obra extraordinária. Mas quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele faz. Deus é soberano. E se precisar dele mandar um peixe, uma baleia, para fazer cumprir seu objetivo, Ele vai mandar. Se precisar dele mandar uma tempestade, Ele vai mandar também. Quando Ele tem um plano e um objetivo, Ele faz cumprir. E Ele tinha um plano de salvação com aquela nação. Porque ali eram almas que precisavam do Senhor também. Assim como o povo de Israel precisa. Foi um grande missionário, mas contraditório. Que nos dá a lição que a gente, para fazer a obra do Senhor, tem que fazer ela de acordo com a vontade de Deus. E não a nossa. Não o nosso plano. Do nosso jeito. Tem que fazer de acordo com o jeito de Deus. É por isso que a oração verdadeira é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. Porque existem muitas orações que não são feitas segundo a vontade de Deus, são feitas de acordo com o nosso capricho, de acordo com a nossa vontade. Quando ela é feita segundo a vontade de Deus, é diferente. Outras pessoas Deus usou de forma extraordinária como missionários. Eu vejo Daniel, um missionário extraordinário. Sadraque, Mesaque, Abidenego também. Eles tentaram ser influenciados, chegaram a mudar o nome deles. Eles eram adolescentes quando eles foram para a Babilônia, adolescentes, entre 14 a 16 anos. Os pais deles não sabem nem se morreram em Israel na época que eles foram. Foram levados cativos, sem família, sem um pastor, numa terra estranha. E 70 anos depois, quando ele já tinha mais de 80 anos de idade, e o rei agora era outro, o rei Belsazar, que faz um banquete, que toma vinho nos vasos da casa do Senhor que ele manda trazer de Jerusalém, profanando os utensílios sagrados, com um carnaval, com mais de 1000 dos generais e mulheres, uma mão começa a escrever na parede. Os médiuns não dão conta de ler, os espiritualistas não dão conta, os professores da faculdade não dão conta. Ele fica apavorado. E a mãe dele fala: olha, há no teu reino um homem que vai saber interpretar isso aqui. Ele serviu no reino do teu pai. O nome dele, seu pai mudou, mas o nome dele na verdade é Daniel. Ele veio dos cativos de Judá. Chama ele que ele vai saber. Ele manteve o testemunho dele, 70 anos. Uma das maiores formas de pregar o evangelho não é só falar. É como as pessoas leem o evangelho na nossa vida. Tem pessoas que até não falam muito, mas impacta as pessoas. E a pessoa fala: eu gostaria de ser como aquela pessoa. Aquela paz que essa pessoa emana, eu gostaria de ter isso. Eu gostaria de ter essa serenidade em Deus. Eu gostaria de ter isso que ela emana. Eu gostaria de ter na minha vida. Ela falou: há no teu reino um homem. Há 70 anos ele está aqui na Babilônia, mas ele não mudou. E eles ainda sabiam que o nome dele era Daniel. Ele permaneceu fiel ao Senhor, dando seu testemunho, orando 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer. Chama ele, e a hora que chama, ele já interpreta na hora. A escrita na parede significa Mene, Mene, Tekel, Farsi.
Pesado foste na balança e achado em falta. Contado foi o teu reino e Deus acabou com ele. Naquela noite, ele perdeu o reino, perdeu a vida, e os medos persas entraram por algo subterrâneo lá e tomaram Babilônia. Mas Daniel não morreu. Daniel vai servir o novo império. E o rei se afeiçoa dele, Dario, conforme a pronúncia. E ele continua dando seu testemunho, a tal ponto que os inimigos invejosos não tinham como pegar ele em lei nenhuma. E fala, a única coisa que a gente pode tentar pegar ele é na religiosidade dele, é na devoção dele, porque ele não comete falta. Ele tinha um testemunho impecável. Ser missionário, você pode ser em qualquer lugar. Mas a primeira coisa que você é um verdadeiro missionário é que você impacta a vida das pessoas pelo seu testemunho. E Daniel foi um profeta, um servo de Deus, mas também alguém que impactava as pessoas. Nós poderíamos falar de várias outras pessoas. E a gente falta entrar no Novo Testamento. Mas nós vamos entrar no Novo Testamento, já terminando essa lição da base bíblica, entrando no Novo Testamento e já iniciando a igreja e missão, porque nós vamos ir para Atos dos Apóstolos. E aí nós vamos já findar uma e já iniciar a outra e falar sobre a história da igreja e missão. Na próxima aula, porque agora tem um intervalo. Vamos estar em pé, agradecer ao Senhor. E aí, a palavra já vai estar com nossos coordenadores, depois a gente retorna para a segunda aula. Vocês estão entendendo? Amém? Eu estou tentando explicar de forma bem simples, didática, mas nós vamos continuar. Na próxima aula nós vamos falar sobre a história da igreja com a missão. Nós vamos iniciar em Atos e terminar em 2024. Amém? Irmão, você possa... Te damos graças, Senhor, por esse período que passamos ministrando. Te pedimos a tua bênção a favor do próximo, que daqui a pouco iniciará. Abençoa cada um, ó Deus, que realmente essa base que foi falada aqui, que nos sirva, Senhor, de experiência espiritual para a nossa vida, ó Pai. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém.